Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aoki, professora de língua portuguesa, e hoje teremos uma aula sobre poemas. Pegue o seu estojo, seu caderno e vamos lá! Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é de 1º ao 3º ano dos anos iniciais. Trabalha com a habilidade apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. E tem como objetivo reconhecer poemas visuais e concretos. Apresentações feitas, agora sim, vamos lá? Já que hoje falaremos sobre poema, que tal cantarmos uma música? Sente-se de uma maneira bem confortável e prepare-se. Me acompanhe aí de casa, tá? Quem está feliz bate palmas. Quem está feliz bate palmas. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz bate palmas. Quem está feliz bate os pés. Quem está feliz bate os pés. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz bate os pés. Bate o pé, bate palma, bate o pé, bate palma, bate palma, bate o pé. Palma, palma, pé, pé. Como é que é? Quem está feliz está nos dedos. Quem está feliz está nos dedos. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz está nos dedos. Quem está feliz assovia. Quem está feliz assovia. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz assovia. Está nos dedos, assovia. Bate palma, bate o pé. Bate palma, está nos dedos, assovia, bate o pé. Entendeu como é que é? Quem está feliz balança as mãos. Quem está feliz balança as mãos. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz balança as mãos. Quem está feliz faz o 5. Quem está feliz faz o 5. Alegria de viver, de sorrir e de cantar. Quem está feliz faz o 5. Agora sim, estamos prontos para começar. Tenho uma pergunta para você. Você já leu, viu ou escutou a leitura de um poema? Poemas são aqueles textos super gostosos de ouvir, pois assim como as músicas, eles são cheios de rimas, ou seja, sons que combinam. Vamos ler um poema para entender melhor essa tal rima? O poema que vamos ler foi retirado do livro Um Gato Chamado Gatinho, escrito por Ferreira Goulart. Observe a capa deste livro. Gato pensa? Dizem que gato não pensa, não é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? O que achou desse poema? Lembra que eu disse que o poema é cheio de sons que rimam, ou seja, sons que combinam? Separei um trecho para te mostrar melhor. Enquanto eu leio, preste muita atenção nas palavras destacadas em cores diferentes. E se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Encontrou as rimas? Na estrofe que nós lemos, as rimas estão localizadas no final dos versos. A palavra quente do primeiro verso rima com calculadamente do último. Já a palavra comer rima com ver. Além de brincar com os sons, com a nossa audição, os poemas também podem brincar com a nossa visão. Eles fazem isso organizando as palavras de uma maneira diferente na página. Vamos ver? Normalmente, quando escrevemos nos cadernos, fazemos da seguinte forma. Encontramos o lado esquerdo do caderno, iniciamos a escrita e seguimos até o final da linha. Quando a linha acaba, vamos para a próxima linha, sempre do lado esquerdo
e recomeçamos. Observe o exemplo. Já a forma como os poemas ficam na página é diferente. Normalmente, um poema não vai ocupar toda a linha da página. Além disso, as linhas podem formar grupos, que serão separados por uma linha em branco. Nós chamamos as linhas dos poemas de versos. Os grupos que os versos formam são conhecidos como estrofes. Olha só a diferença entre um texto comum e um poema. Eles se organizam de uma maneira bem diferente no espaço de uma página, certo? Mas essa organização do poema em versos e estrofes é apenas uma maneira de organizar os poemas nas folhas. Os poemas são textos feitos para divertir, emocionar, fazer, pensar, rir, ou seja, para causar uma emoção ou sensação em quem está lendo. Para isso, quem escreve um poema usa de várias ferramentas. Uma dessas ferramentas você já conhece, o som, através das rimas. A outra é a forma como o poema fica na página, que vai mexer com a nossa visão. Vamos ver um exemplo? Eu vou mostrar para vocês um poema chamado Canção para Ninar o Gato com Insônia, escrito por Sérgio Caparelli. E então, vou dar um tempo para você observar. Não se esqueça de olhar como as palavras estão. Este é um poema bem diferente, não é mesmo? Não sei se você percebeu, mas o autor utilizou letras maiúsculas e minúsculas para construir o poema. O que você achou dele? O que você percebeu? Quero ler esse poema com você, mas antes tenho uma pergunta. Vamos lá? Quando você olhou para o poema, o que você viu primeiro? As palavras ou o desenho? A resposta a essa pergunta é muito individual. Pode ser que você tenha visto as palavras, ou pode ser que você tenha visto os desenhos primeiro. Mas as chances de você ter visto primeiro o desenho são muito, mas muito altas. Isso acontece porque esse tipo de poema é feito exatamente para isso, brincar com a nossa visão ao ocupar a página com formas diferenciadas. Vamos ler o poema juntos? O título é Canção para Ninar o Gato com Insônia. Lembra que eu disse que o autor utilizou letras maiúsculas e minúsculas para escrever esse poema? Vamos ver? A primeira parte do poema é composta pela expressão z. Observe que essa expressão possui apenas uma letra e todas são maiúsculas. Vamos pronunciá-la comigo? Z. Mais uma vez, só que dessa vez coloque a sua mão no rosto e sinta a vibração quando pronunciamos z. Viu só? Logo em seguida, nós observamos que o gato é construído pela expressão rom. Vamos ver letra por letra. Essa é a primeira letra. Pronuncie comigo. R. Essa é a segunda letra. Observe que ela é escrita com letra minúscula. Vamos pronunciar? O. E por último, temos essa letra que também está escrita em letra minúscula. Pronuncie comigo. Isso aí. Agora vamos juntá-las. Quando eu junto o R com o O, tenho a sílaba ro. Repita comigo, ro-ro. E então, acrescentamos a letra N, que muda a forma como pronunciamos. Vamos juntos? Rom-rom-rom. Vamos falar sobre o texto? Vamos relembrar o título do poema? Canção para Ninar Gato com Insônia. Qual o significado da palavra insônia? Insônia é a falta de sono ou uma dificuldade para dormir. Insônia são os sonhos que nós temos. Insônia é o barulho que o gato faz. Vou te dar um tempo para pensar e encontrar a resposta correta.
Vamos ver qual é a resposta correta? Insônia é a falta de sono ou dificuldade para dormir. Sabemos então que o poema representa uma canção para um gato que está com dificuldade de dormir. Vamos para mais uma pergunta? No poema temos as expressões z, z, z. O que essas expressões representam? O som que uma pessoa faz ao dormir, é o barulho que o gato faz quando está com insônia. Não representa nada, pois são apenas letras soltas. Vamos conferir? Z é uma expressão que representa o som que uma pessoa, um animal ou um outro ser faz ao dormir. Essa expressão também é muito utilizada em histórias em quadrinhos. Você consegue identificar qual palavra o autor usou para desenhar o gato? Vou te dar um tempinho para você encontrar e copiar no seu caderno, certo? O autor desenha o gato com a palavra ron, um som que imita o ronronar dos gatos, que é aquele barulho que eles fazem quando estão contentes. Você acertou? Observe novamente o poema. Ele é conhecido como poema visual, pois junta as palavras e a imagem ou desenho. Nós só entendemos completamente o poema quando olhamos a sua forma. Vamos ver outro poema visual? Observe o poema. Vamos ler ele? Observe este daqui. O que você vê? Vamos ler? O que você achou desses poemas? Agora que você já sabe o que é um poema visual, que tal fazer um? Pegue o seu caderno e os seus lápis. Se possível, peça ajuda aos seus familiares. Vou dar um tempinho para você se preparar. Lembra do poema do gato com insônia? O autor utilizou um som do gato, ron-ron, para fazer a sua forma e montar este poema. Olha esses animais e os sons que eles fazem. Porco faz oink, o cachorro faz au-au, a vaca faz mu e o pássaro faz piu-piu. Escolha um desses animais e faça um poema visual. Depois de pronto, compartilhe o poema com seus familiares, amigos e com a sua professora. Nossa aula está chegando ao fim e aprendemos muitas coisas novas. Agora sabemos que os poemas visuais organizam as palavras em formas diferentes nas páginas. Que tal compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Finalize o desafio do poema visual e compartilhe com seus amigos, familiares e professores. Se cuide e lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos!